também, viu? Quero com muito brinco. Vou tentar sim. Não, acho super válido a gente ir. Eu viro o quê? Um porta-malas, né? Porque eu não vou em nenhum brinquedo. Mas eu seguro as mochilas, gente. Olha que coisa boa. Oiê, bom dia, tudo bem? Por aqui tá tudo jóia, graças a Deus. Bora trabalhar, que a gente nasceu lindo, mas não nascemos. Oiê, bom dia, tudo bem? Por aqui tá tudo jóia, graças a Deus. Olá, 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 bom dia a todos. Eu vou só compartilhar nossa tela por aqui para a gente dar início à nossa aula. Vamos lá? Estou deixando aqui o chat online conectado. Qualquer dúvida, qualquer questão na nossa aula, vocês podem me interromper. Me chame aqui pelo chat, eu consigo visualizar a chamada de vocês, já dou andamento no esclarecimento de dúvidas e a gente dá continuidade na aula, tá? Caso contrário, não conseguiu esclarecer a dúvida no momento da aula, no horário do chat, no final dos slides tem o meu contato de telefone e tem o meu e-mail também, que podem ser esclarecidos dúvidas enviado às atividades e a gente dá andamento aí no conteúdo da aula. Só reforçando que no início da próxima semana nós vamos disponibilizar a atividade referente a essa aula em questão. E como eu falei na aula anterior,
Eu peço que olhem com cuidado, com cautela, né? Acho que o uso da inteligência artificial, ela é muito importante, ela é extremamente válida, inclusive a gente precisa saber lidar com ela e aprender a lidar com ela. Porém, é importante a gente saber, né, usá-la e saber conduzi-la. Então, a gente vem assim, acompanhando, eu sei e entendo perfeitamente o uso dela no retorno das atividades, é muito válido. Porém, é ideal que, assim, ao chegar essa informação, vocês leiam com cuidado, leiam o que está sendo enviado e veja se realmente faz sentido e é coerente com os encaixes das informações que a gente está pedindo nessa atividade, ok? Vamos dar então início à nossa aula. Bárbara, bom dia. Vamos então dar início à nossa aula de diversidade e inclusão no ambiente educacional. E aí, nela, nós vamos iniciar a nossa aula falando um pouquinho sobre os conceitos da diversidade. Deixa eu só abrir aqui o chat. Opa, foi. Os conceitos da diversidade. Então, aqui nos conceitos da diversidade, a gente vai falar sobre o que é um conceito de diversidade, né? É o nosso ponto principal. Então, ele se refere às diferenças entre as pessoas, sejam elas culturais, étnicas, religiosas, sociais, econômicas, de gênero, orientação sexual, capacidades físicas, cognitivas e emocionais. Então, sempre pensando num contexto geral, essa ideia dos conceitos mesmo da diversidade. Então, quando a gente fala do conceito, a gente não está falando em momento algum que a gente vai julgar ou que a gente vai questionar uma ou outra diferença. Aqui, nós só estamos fundamentando os conceitos da diversidade num contexto geral. Então, é reconhecer a diversidade, o que ela significa, a valorização e a singularidade de cada aluno, e enxergar as diferenças como algo enriquecedor. Então, a diversidade, ela basicamente diz respeito às diferenças que existem entre as pessoas. Sejam, é o que eu falo, sejam elas as culturais, as étnicas, enfim, qual que seja ela. A parte da diversidade, ela tem um conceito muito bacana, e dentro das atividades que nós vamos propor, eu vou pedir para que vocês me falem com as palavras de vocês um pouquinho sobre o conceito da diversidade, né? Me tragam exemplos de casos reais ou fictícios sobre essa parte da diversidade. Por isso que eu já iniciei aí a nossa aula falando um pouquinho sobre a necessidade de vocês ficarem mais atentos às atividades que vocês estão mandando. Então, focando um pouquinho nesse processo de conceito de diversidade, a gente não está falando aqui, torno a dizer, sobre o que pode, o que não pode, o que é ou o que não é. Aqui a gente está focando basicamente os diferentes cenários que a gente tem que saber lidar dentro de uma sala de aula ou, enfim, dentro de um ambiente escolar, né? Então, isso tanto para os adultos, tanto para os professores, para os colaboradores da instituição de ensino, quanto também para os alunos. Então, aqui a parte de conceito de diversidade, a gente foge um pouquinho quando a gente tem um foco só exclusivamente falando dos alunos, né, das crianças, enfim, dos adolescentes. Aqui a gente traz um pouco dessa parte de conceitos num contexto geral, inclusive para os colaboradores, que são lá em cima a nossa base, né? Então não adianta a gente trabalhar as diferentes etnias entre os alunos, porém a base, que é a equipe pedagógica, a equipe de trabalho, né, a equipe administrativa desse colégio não tem
minimamente as orientações necessárias. Então, quando a gente foca nessa parte de conceito de diversidade, a gente entende que todo aquele grupo se iguala, né? Seja ele adulto, mais idoso, enfim, independente da idade que tem, todo aquele grupo de pessoas se iguala e vamos juntos aprender sobre essa parte da diferença, né? Das diversas opções que tantas pessoas acabam tendo no seu dia a dia, né? E que é o que a gente fala muito, né? Não tem o porquê ficar sendo julgado, não tem o porquê ficar sendo questionado essas decisões, ok? A gente vai falar também um pouquinho sobre os conceitos da inclusão. Então, a inclusão, ela vai além da simples presença do aluno na sala de aula. Trata-se de garantir a participação plena e condições reais de aprendizagem. Aqui, essa primeira parte, a gente diz que ela não se limita, né? Só ali o aluno está, na sala de aula. Então, assim, é, ela significa que garante a participação ativa mesmo desse aluno em todas as atividades propostas. Essa parte do conceito de inclusão a gente já trabalhou bastante em outras aulas, né? Normalmente as instituições colocam esses alunos como parte integrante da sala de aula, mas acreditam ou acham, imaginam, enfim, que só o fato de colocar esse aluno dentro da sala de aula eu já estou trabalhando a inclusão, e não estou, né? A gente fala muito, lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso novamente, mas a gente falou bastante isso na nossa aula passada, quando a gente tratou sobre os materiais adaptados. Então, eu tenho todo um processo de adaptação, porém, a ideia e a intenção é sempre chegar no mesmo, no ponto, igual, né? Então, todo mundo precisa chegar nesse mesmo ponto. Os caminhos de fato, são caminhos diferentes, mas o sentido precisa ser o mesmo. E aí, nessa parte de conceito de inclusão, como eu comentei, a gente também já trabalhou sobre a parte física, né, do espaço. Então, lembra que eu comentei que o espaço, o local, se adapta às pessoas, e não o inverso. Então, nunca é a pessoa que vai se adaptar nesse caso, nesse caso de inclusão, nunca é a pessoa que vai se adaptar ao espaço, ao ambiente, né? Sempre ao contrário, sempre o ambiente pensando em se adaptar, às diferentes necessidades das pessoas. Então, se a escola, por exemplo, tem alunos cadeirantes, precisa ter a rampa de acesso. Se tem, então, tudo isso precisa ser ajustado e adaptado para que a gente consiga fazer todo um processo de inclusão, né? E não só colocar lá na sala de aula e deixar lá que a pessoa se adapte ao ambiente como der. Aqui a gente fala bastante sobre o princípio da equidade, que é oferecer os recursos mesmo metodológicos, o apoio de acordo com as necessidades de cada estudante. Então, ter aí num contexto geral toda essa parte de apoio e de direcionamento, respeitando cada ponto que esse aluno tem. Tá? Aqui eu estou trazendo a parte de conceito de inclusão dentro de sala de aula, dentro do ambiente escolar. A gente já falou bastante de sala de aula, ambiente mais fechado, mais limitado. E agora a gente está indo com um foco muito bacana em todo o ambiente escolar, né? Então, assim, não basta só dentro da sala de aula a gente ter um direcionamento bacana nesse processo de inclusão. Eu preciso, além dessa sala de aula, trabalhar também esse contexto da inclusão fora da sala de aula, né, nos demais ambientes escolares, seja ele no ambiente mais simples ou seja ele no ambiente mais frequentado da escola. Então, por exemplo, a gente tem que ter um banheiro adaptado, a gente precisa ter a quadra adaptada, a gente precisa ter todo e qualquer acesso dessa unidade precisa ter.
o fácil acesso, precisa permitir essa acessibilidade com facilidade. E, de preferência, se não muito exigir, sem que necessite de auxílio, né? Então, esse aluno, ele pode ter o auxílio e está tudo bem, mas se ele não tiver esse auxílio, se ele conseguir se locomover, se ele conseguir fazer tudo que ele de fato precisa, sem que precise ter ajuda, né? É, a gente achou um conceito bem bacana nesse processo de inclusão, ok? Aqui a gente coloca bastante como os exemplos, né? Os materiais adaptados, que foi o que a gente trabalhou super bem na aula passada. Os intérpretes de Libras. Então, essa parte de Libras é muito legal, é muito interessante, assim, ter esse processo de acessibilidade. E quando a gente fala o processo de acessibilidade em Libras, a gente não está nem focando nada muito além, né? A gente fala bastante, por exemplo, aquelas plaquinhas eh, que nós temos com os sinais, né, para fazer a leitura e tudo, é muito interessante, é muito legal. Tecnologia assistiva, flexibilização no currículo, né, a flexibilidade curricular. Essa, então, aí é indiscutível. E eu vou falar, como a gente já trabalhou bastante a parte de materiais adaptados, vocês já tiveram as aulas focadas de Libra, tudo mais, eu vou falar um pouquinho sobre essa flexibilidade curricular. Então, aqui neste processo de flexibilidade curricular, no processo de inclusão, a gente trabalha com muito foco no conceito, no contexto geral, porém no alcance do mesmo objetivo. Ok. A gente, enquanto escola, sempre pensa o quanto é difícil você ter currículos adaptados para cada realidade. Então, não é esse o nosso foco, não é esse o nosso caminho. A nossa ideia não é ter várias pastinhas que chegue aí. Desculpe, que chegue aí. Então, assim, eu tenho a pastinha, vamos voltar lá um pouquinho, foi para trás. Aqui. A gente tem a pastinha disso, a gente tem a pastinha do currículo daquilo, a gente tem a pastinha do currículo. Não, não é isso. Não é essa a nossa intenção. Então, quando eu falo flexibilização do currículo, eu não preciso ter vários currículos dentro de uma unidade escolar. Quando a gente fala de flexibilização no currículo escolar, a gente está trazendo que esse mesmo projeto pedagógico, esse mesmo regimento escolar, por exemplo, eles tenham dentro dele os caminhos a serem seguidos em caso de cada condição desse aluno. Então, como que vai ser trabalhado cada contexto, cada conceito, cada situação dentro daquela escola. Mas eu vou ter aí uma receita de bolo? De forma alguma. Eu não tenho um processo padrão, eu não tenho um direcionamento único. O que eu tenho é uma base, né? Até porque a gente sabe que cada aluno trabalha de um jeito, cada unidade escolar trabalha também de uma forma. E a gente não consegue ter aí um currículo com receitinha padrão para todos, tá? O que nós temos é realmente esse processo de facilitador, então, direcionável. Então, é uma base, é uma noção do que vai ser trabalhado assim, com isto ou com aquilo. É sempre pensando como uma base direcionadora, como uma base mais básica, né? Algo mais padrão, mais singelo. E aí, claro, a gente vai pegar esse contexto, essa base, esse início, e vamos aí ao longo trabalhando e adaptando a cada criança, ok? Aqui a gente fala bastante sobre essa questão de não se limitar ao espaço físico, a presença física, né? Como eu tinha falado.
oportunizar mesmo todo o processo de aprendizagem desse aluno. Isso é extremamente mente importante, né? Alguns exemplos práticos assim no processo de inclusão que a gente consegue trazer é materiais adaptados, como os textos ampliados, recursos táteis ou simplificados, materiais os táteis mesmo são bem interessantes, os livros adaptados são muito interessantes. Na aula passada a gente trouxe bastante recurso, bastante opção de recurso de materiais adaptados. O intérprete de Libras, que é bem legal assim quando o aluno tem deficiência auditiva. A tecnologia assistiva, que a gente traz assim, os leitores de tela, software educativos acessíveis, a gente também já até comentou sobre isso. Essa parte de tecnologia assistiva, assim, a gente fala muito dessa parte de tecnologia, né? Que ai, não pode ter nas escolas, não pode trabalhar nas escolas. A gente tem a lei agora que proíbe o uso de celulares dentro da unidade escolar. E ok, a gente não está para questionar isso, porém a gente sabe que a tecnologia bem trabalhada, a tecnologia bem direcionada, a tecnologia bem alinhada e organizada ela nos permite trazer recursos para dentro da sala de aula. Então, não é só entregar esse aparelho na mão desse aluno e deixar que ele se vire. Então, a gente entrega esse material, esse equipamento na mão do aluno e direciona ele, né? E direciona ao uso. Então, facilita, como um facilitador para a vida e para o dia a dia dele. Essa é a base, assim, precisa ser sempre um facilitador. E não entregar por entregar, usar por usar, que aí esse não é a intenção, né? E aqui a flexibilização curricular, que eu coloco para vocês, a parte de adequação de conteúdos aos ritmos e às habilidades do estudante, que foi o que eu acabei de comentar. O ritmo as habilidades, a gente vai sempre trabalhar em conjunto, ok? Então, sempre se baseando num conjunto geral. Então, a gente vai ter lá dentro do nosso currículo escolar uma base direcionadora para toda a equipe docente e discente da escola, uma base direcionadora, e aí através disso, a gente vai aí ajustando e adequando de acordo com as nossas realidades, ok? Aqui a gente fala também um pouquinho, e aí é um assunto que a gente requer um pouquinho mais de cautela e atenção, que a gente fala sobre as legislações e documentos de referência. Então, aqui na parte de legislação e documentos referenciais mesmo, eu trago alguns artigos, algumas leis que nos amparam, né, dentro da educação. Então, a Constituição Federal de 1988, ela abrange, assim, um leque enorme de coisas, de questões, enfim, de normativas, né, de tudo. E a gente tem lá, dentro da Constituição Federal, o espaço, né, a parte que fala sobre o direito à educação para todos. Então, ela garante, né, a educação para todos como um dos direitos sociais fundamentais. E aí, esse direito, ele está previsto principalmente, não só, mas principalmente, nos artigos 205 a 214 da CF, né? E pode ser resumido da seguinte forma, eu vou passar para vocês. Artigo 205 da Constituição Federal, ele diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Tem como finalidades o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, vejam que aqui, no artigo 205 da Constituição Federal, ele diz, e com um foco muito, muito importante, sobre o direito, né? O direito da pessoa humana, o direito e o dever, ele deve ser promovido, e aqui ele propriamente diz que tem que ser, ele é direito de todos e dever do Estado e da família. Então, aqui a gente não pode só cobrar
o direcionamento do Estado, e aí aqui quando a gente fala Estado, por exemplo, a gente está englobando a escola da rede pública, né? Então, a escola da rede pública, ela é parte do Estado, então é dever do Estado promover as escolas. Só que aqui a gente não foca só na obrigatoriedade do Estado, a gente foca também na necessidade de ter uma família envolvida em todo esse processo. O pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para exercício de cidadania e a qualificação no mercado de trabalho. Então, entendam que assim, a gente tem todo um contexto muito grande que aqui ele diz que, olha, o Estado ele tem a sua obrigação de promover eh, o atendimento, de promover a educação, saúde e tudo mais, ele tem essa obrigação. Porém, a família, há uma pessoa responsável por essa criança, por essa adolescente, por essa pessoa, ela precisa também estar em conjunto com o Estado e direcioná-lo. Então, trazendo para dentro de uma realidade escolar, os, os pais, né, os pais ou responsáveis legais por essa criança. Então, assim, vamos lá. A escola é um dever do Estado. Então, o Estado disponibiliza a escola. Se os pais ou responsáveis legais não forem lá naquela escola e não fizer a matrícula escolar desse menor, não tem como o Estado, né, ir buscar. Então, entendam que é nessa linha de raciocínio que a Constituição Federal fala quando ela traz que é o dever do Estado e da família promover, porque o Estado promove, porém a família precisa ir atrás, até porque é responsável legal, eh, por essa criança, né? E a criança ela não pode ir atrás de buscar informações que não diz respeito à faixa etária dela. A gente tem também aqui falando, no artigo 208 da Constituição Federal, a parte do dever do Estado. Então, o Estado ele deve garantir educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos da educação infantil, fundamental e ensino médio. Então, aqui, a gente tem todo um leque de escolas particulares e está tudo bem. Porém, todo e qualquer aluno, a qualquer momento do ano, a qualquer momento, precisa ter a sua vaga garantida, tá? Então, por mais que esteja estudando dentro de uma unidade escolar particular, a qualquer momento do ano letivo, dentro dessa faixa etária, obrigatoriedade escolar é a partir dos 4 anos até os seus 17, pensando que é um aluno não repetente, pensando assim, no fluxo padrão de atendimento, qualquer momento essa criança, esse adolescente tem direito à sua vaga escolar na rede pública de ensino. Aqui a gente fala também do atendimento especializado à pessoa, a pessoas com deficiência, principalmente na rede regular de ensino. Então, aqui vejam que o dever do Estado, ele tem algumas limitações em questão de faixa etária, alguns conceitos nessa linha de raciocínio. Então, até os 3 anos e 11 meses, o Estado ele não tem a obrigatoriedade, baseando-se dentro da Constituição Federal, de promover a vaga, na educação. Dentro da Constituição Federal, para a Constituição Federal de 1988, o Estado não tem obrigatoriedade da criança até 3 anos e 11 meses. Ah, mas a gente tem as creches, as 6, né, os centros educacionais infantil. Sim, nós temos, porém, entendam que assim, é, ter não quer dizer que é uma obrigatoriedade pensando na Constituição Federal, com base no que diz na Constituição Federal.
não tem a obrigatoriedade. Agora, a partir dos 4 anos, né? Então, completou 4 anos no dia 4 de outubro. A partir, eu falo 4 de outubro, hoje é sábado, então, a partir do dia 6, primeiro dia útil, com base na Constituição Federal de 1988, artigo 208, sim, o Estado tem a obrigatoriedade de promover aí essa vaga. A gente tem também a parte do atendimento especializado, então ele é preferencialmente na rede regular de ensino, rede regular é dos 4 aos 17 anos, que é educação infantil, ensino médio e ensino fundamental e médio. Educação infantil, as crianças até 5 anos, até 5 anos e 11 meses, a criança tem acesso a essa pré-escola, acesso aos níveis mais elevados de ensino, que aí, segundo a capacidade de cada um, isso não é eu que estou dizendo, isso está dentro da Constituição Federal. Ensino noturno regular, adequado às condições do aluno trabalhador. Então, o Estado, ele pode promover essa vaga de livre demanda. No ensino noturno, por exemplo, ele pode promover essa vaga de livre demanda. Porém, com base na Constituição Federal, ele pode também, exigir um documento, né, que comprove que esse aluno está trabalhando para que forneça essa vaga no ensino noturno. Então, se um exemplo, alguma instituição de ensino coloca essa informação dentro do seu regulamento interno, né, o regulamento de trabalho mesmo, o regimento escolar, se coloca essa informação, ela está amparada pela Constituição Federal. Então, entendam que, assim, é, nunca é com base no que eu estou achando que é, tá? Então, assim, por exemplo, para uma instituição de ensino, chegar ao ponto de solicitar um documento que comprove a escolaridade desse aluno, primeiro que isso precisa estar dentro do regimento escolar. Tá? Isso precisa estar explicado dentro do regimento escolar. O regimento escolar são as normas daquela instituição de ensino. Se está lá, ela pode exigir. Então, mesmo que o Estado promova vagas à livre demanda, depende da necessidade, às vezes até assim, questão de disponibilidade de vagas, disponibilidade por conta de região e tudo mais. Se for solicitado um documento que comprove que esse aluno é estudante e linkar isso à disponibilidade de vaga, está amparado segundo a Constituição Federal. O atendimento ao educando, com programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, segundo a Constituição Federal de 88, no artigo 208, diz lá que o Estado tem como obrigatoriedade promover aí não só a vaga escolar, mas o material didático, mas o transporte, mas a alimentação, a assistência à saúde e por aí vai. Então, entendam que quando a gente fala assim, o governo X ou o governo Y, a gente não está discutindo aqui parte de política. O governo X promove a entrega de material escolar, mas o governo Y não promove a entrega do material escolar. Então, eu vou para o X porque ele traz, mas. Então, assim, ele não está trazendo condições. Na verdade, ele está seguindo o que diz a Constituição Federal de 88. Então, é um direito. Então, quando a gente não recebe isso, os nossos direitos estão sendo infringidos. Então, imagina que assim, a Constituição, ela está lá desde 1988. Então, já tem um bom tempo que ela está, quase 40 anos que ela está em vigor. E há quase 40 anos que os alunos da rede pública têm direito a material escolar, têm direito ao transporte, têm direito à alimentação, têm direito a toda a parte de assistência à saúde. Então, isso tem quase 40 anos. Os anos anteriores, que nós não tivemos a disponibilidade disto, é porque os nossos direitos eles foram
infligidos. Então, assim, a gente não está ganhando nada quando a gente coloca em questão essa parte dos ganhos, entre aspas, né? Ninguém está ganhando nada. É o nosso direito. Mas, infelizmente, a gente sabe que, assim, a parte de direitos nunca. Os deveres, sim, mas os nossos direitos nem sempre são são entendidos, né? São escutados, são seguidos à risca, né? Então, normalmente as pessoas focam muito no que o outro deve fazer, nos deveres, e esquece um pouquinho da parte dos direitos. Então, nós temos os princípios, e aí isso já está no artigo 206 também da Constituição Federal, que ele diz que o ensino será ministrado com base em igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, pluralismo de ideias e conceitos pedagógicos, gratuidade do ensino público, valorização dos profissionais da educação, gestão democrática do ensino público, garantia de padrão de qualidade, respeito à diversidade e promoção da inclusão. Então, tudo isso daqui a gente encontra como base de princípios no artigo 206 da Constituição Federal. E quando a gente fala de Constituição, eu basicamente acredito fielmente que a Constituição Federal ela tinha que ser estudada dentro da sala de aula, porque nela a gente acaba englobando muitos direitos, e deveres também, claro. E direitos e deveres que muitas vezes a gente não tem conhecimento, né? Então, assim, a população, no contexto geral, aceita de bom grado, mas por falta de conhecimento, de saber que aquele é minimamente o direito que ela tem. Então, essa parte da Constituição Federal, eu parto muito do princípio que ela tinha que ser estudada desde o início do Fundamental 2, né, que agora são os anos finais. A gente tem Fundamental 1, né, anteriormente era chamado de Fundamental 1, que é de primeiro a quinto ano, e depois Fundamental 2, que é de sexto a nono ano. E agora mudou-se a legislação. Então, são anos iniciais, fundamental anos iniciais e fundamental anos finais. Então, eu acredito que minimamente, pelo menos nos anos finais do ensino fundamental, tinha que ser trabalhado a Constituição Federal, que é onde a gente tem aí informações muito relevantes, muito consideráveis, dos nossos direitos e também dos nossos deveres, né? Não adianta a gente só cobrar o direito e esquecer de cumprir os nossos deveres. E aí a gente tem também aqui falando sobre a LDB. Aqui eu englobei algumas das legislações e referenciais para que a gente busque aí direcionamento nesse processo aí inclusivo da criança. Aqui eu tenho a LDB, que é a Lei 9.394 de 96. Ela é um pouquinho mais nova do que a Constituição, mas aqui a gente fala muito sobre a garantia de atendimento especializado, que é o chamado AE. Eu gosto sempre de focar e explicar bastante sobre o AE, porque eu acredito muito que uma instituição de ensino com AE, ela direciona. Ela dá um norte para, ela dá um norte aqui para esses alunos. Então, eu acho isso aqui muito interessante, né? Então, a LDB, dentro da LDB, dentro de algumas normativas, eu peguei a parte da garantia do atendimento educacional especializado. E ele fala no artigo 58 da LDB, que garante o atendimento educacional especializado
aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino. Aqui a gente fala da rede regular, mas ele pode e deve tranquilamente ser usado em todas as instituições de ensino, inclusive da rede particular. O que basicamente é o AE? Aqui, antes da gente falar sobre as bases legais da LDB, eu vou explicar com forma prática do atendimento educacional especializado. Então, o AE, ele é um documento que norteia o atendimento. Oi, desculpe. Ele é um documento que norteia o atendimento. Deixa eu só diminuir aqui a tela. Opa, eu apertei aqui alguma coisa que saiu aqui da minha tela. Deixa eu só voltar aqui. Acho que eu apertei alguma coisa que saiu aqui da minha tela, desculpe. Voltou, desculpe. Então, assim, o AE, ele garante o atendimento educacional especializado. Ele é um documento que, dentro daquele ano letivo, norteia o aluno e direciona as responsabilidades e necessidades de cada um, dos responsáveis por esse aluno, tá? Então, o AE, ele é esse documento, ele tem como base informações que a família traz para a gente e que a equipe de professores, né, a equipe docente também traz para a gente. Então, tem a participação da direção ou coordenação, depende da unidade, tem a participação do professor, tem a parte que a família coloca suas informações. Então, cada um vai colocando as suas informações para que lá no final a gente tenha aí um documento norteador para trabalhar com esse aluno. Nossa, mas aí assim, é um documento padrão? A base do documento é um documento padrão, a base. Porém, o direcionamento do que ele vai nos trazer, aí esse já é de acordo com a realidade de cada aluno. E aí, além de ter a garantia de cada aluno, a gente ainda tem as informações delas colocadas. Então, cada família vai colocar as informações verdadeiras para nortear a escola. Então, por isso que ele inicialmente é um documento padrão, mas muito logo que começa a ser utilizado, ele deixa de ser um padrão, porque aí ele já traz informações de cada aluno, de cada criança, cada família, né? Então, e aí ele deixa de ser o padrão e passa a direcionar e a nortear de forma personalizada aquela criança, tá? A base legal da LDB dos artigos 58 a 60, ele diz do direito garantido, que é o atendimento educacional especializado, o objetivo, que é complementar ou suplementar a formação do aluno, assegurando acesso, participação e aprendizagem. Ah, o local de oferta dele é preferencialmente em escolas regulares, podendo ocorrer em salas de recursos multifuncionais ou centros especializados. Um exemplo assim, um aluno com deficiência visual, ele pode frequentar a escola regular e receber apoio no contraturno, com uso de materiais em braille, recursos de tecnologia assistiva. Aqui a gente dá um exemplo muito claro da necessidade desse aluno. Então, assim, quando que a gente localiza, quando que a gente entende a necessidade particular de cada aluno?
quando escola e família trabalham juntos e norteiam dentro desse documento de atendimento educacional especializado. Então, é nesse momento que os trabalhos em conjunto junta-se, norteia e começa a buscar as possibilidades, a gente começa a entender a necessidade de cada um. E aí, muitas das vezes, dentro do período escolar regular, e outras vezes, inclusive, nesse contraturno, né? Então, o que que a criança faz aí? Ela estuda de manhã e o que que ela faz à tarde? No período da tarde. Ah, ela fica ociosa. Não, a gente vai nortear e vai direcionar esse aluno, né? Vamos aí alinhar as necessidades escolares junto com a disponibilidade da família, e aí também um dos pontos muito importantes para direcionar, né? Porque não adianta a gente criar um AE padrão, lindíssimo, perfeito, mas que não condiz com a realidade daquela criança, até porque a gente entende que a realidade de um não é a realidade do outro. Então, o documento, ele não pode ser só ali um documento norteador e ponto final. Ele precisa realmente condizer com a realidade, falar por si só, mostrar dentro das capacidades o que é possível ou não fazer com aquela criança. Então, se é uma família que não consegue, por exemplo, no contraturno, levar para um acompanhamento especializado em específico, não adianta. Estar lá dentro do documento que a família precisa de segunda a sexta, no contraturno escolar, levar para atendimento de uma equipe multidisciplinar. Não, não adianta, não faz sentido, porque ela vai ficar só no papel. Se é uma família que não tem essa condição, né? Não faz parte dessa realidade. Então, assim, a criança precisa fazer uma atividade física 2 vezes por semana no contraturno escolar para que auxilie em X ou Y condição dela. É muito bacana dentro do documento. É a realidade da família? A família vai conseguir levar? A família vai conseguir custear muitas das vezes esse atendimento? Se for, muito jóia. Se não for, não adianta a gente colocar no papel, porque o AE, o atendimento educacional especializado, o documento que norteia, ele não pode, em momento algum, ser um documento ilusório. Ele precisa ser um documento que realmente norteia, que realmente garante e que dá total direcionamento. Aqui a gente fala um pouquinho. E falando, ainda complementando a parte do AE, quando vocês vão lá na internet, acaba que a gente encontra vários padrões vários modelos, né? Padrões do documento. Eu gosto muito de frisar que esse documento ele precisa ser direcionável. Ele precisa estar dentro da realidade não só do aluno, mas tanto quanto e principalmente a realidade da unidade escolar. Então, a unidade escolar ela não pode também eh, trazer eh, trazer fontes, trazer direcionamentos, trazer o porquê das coisas, sem que faça parte da realidade daquela instituição também. Então, assim, olha, a unidade escolar, a gente acredita que o aluno em questão precisa ter aulas de educação física 3 vezes por semana. Se dentro daquela unidade escolar não tem nenhuma quadra. Então, por isso que assim, é, é, a gente tem o documento norteador na internet, vocês encontram com facilidade, porém precisa ser muito bem estudado, muito bem entendido, para que realmente faça parte da realidade da criança, do aluno, da unidade escolar, da família. Então, por isso que ele precisa ser norteador. Ele é um modelo padrão, sim, porém, ele precisa, em algum momento, começar a ser personalizado e mais direcionável, ok? Bom, 10 para as 10, a gente vai fazer uma pausa
de 10, 15 minutinhos e a gente retorna e dá continuidade até o final da aula. A gente ainda vai falar sobre Lei Brasileira de Inclusão, sobre BNCC e ainda temos alguns conteúdos para a gente dar andamento. Eu continuo com o link do chat aberto, e aí qualquer dúvida, qualquer questão, pode me chamar. Até já!
Vamos lá, vamos retomar para o nosso conteúdo. Bom, vamos lá, vamos retomar a nossa aula. Então, a gente já falou nessa parte de legislação e documentos. Falamos sobre a Constituição Federal de 88 e falamos sobre a LDB 9.394 de 96. E aí nós temos também a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, que aí é a Lei 13.146 de 2015. É a lei também um pouquinho mais nova. Essa lei tem cerca aí de 10 anos. E aí ela obriga as escolas a eliminar barreiras arquitetônicas, pedagógicas e comunicacionais. Então vejam que aqui na parte da Constituição e na LDB, nós temos normativas que norteiam, né? São norteadoras, são orientativas, são norteadoras e são orientativas para a instituição de ensino. Já a Lei de Inclusão a Pessoas com Deficiência, a 13.146, ela já traz uma obrigatoriedade. Então, olha a diferença. Primeiro, eu tenho norteadores de 1988, tem cerca de 39 anos, e a LDB de 96, né? Que aí tem cerca de 20 e poucos anos. E aí, já a 13.146, ela não é mais norteadora, ela já é obrigatória, ela já obriga, ela não dá mais nenhum tipo de opção ou escolhas para a instituição. Ela já traz a obrigatoriedade, ponto final. Então, o que que diz aí? Claro, a lei 13.146 de 2015 era um pouco maiorzinha, mas eu vou trazer alguns pontos mais específicos, tá? Então, ela estabelece que todas as instituições de ensino, públicas ou privadas, devem garantir a acessibilidade plena às pessoas com deficiência. Então, aqui, ela já diz que, seja pública ou seja privada, tem que garantir a acessibilidade, né? E aí, o pleno é aquilo que eu falei lá no início. É, claro, precisou desse auxílio? Ok, ele vai acontecer. Mas se a gente conseguir fazer com que o ambiente permita a acessibilidade sem auxílio, sem que alguém tenha que estar por perto, sem que alguém tenha que fazer por ele ou com ele, com a pessoa em si, é muito melhor, claro, né? A gente dá isso a total autonomia. Então, assim, quando eles falam que deve garantir acessibilidade plena às pessoas com deficiência, isso significa eliminar as barreiras, de diferentes tipos. As arquitetônicas, então, assim, tem que ter rampa, tem que ter corrimão, elevador, banheiros adaptados, sinalização tátil e visual. Ah, mas eu acho que não tem que ter, o corrimão. A Lei 13.146 de 2015, ela obriga, vejam bem, ela está obrigando, ela não está dizendo que você pode ou não ter. Então, toda e qualquer instituição de ensino tem que ter. Pedagógicas, então, são os materiais adaptados, metodologias diferenciadas, recursos de tecnologia assistiva, flexibilização curricular. Então, ele traz, assim, um direcionamento. Tem que ter.
é obrigado a ter, não é uma opção ter, tá? Nossa, mas aí eu tenho que ter para tudo e qualquer coisa? Não. Lembre-se, eu até comentei isso na aula passada. O projeto pedagógico, que anteriormente era chamado de projeto político, político-pedagógico, ele passou a ser projeto pedagógico. E aí, ele é um documento flexível, ele não é um documento padrão. A gente tem o regimento escolar ele é um documento fixo padrão. E eu tenho o projeto político pedagógico. O projeto pedagógico, ele é flexível, ele pode ser alterado e modificado no decorrer do ano letivo. Particularmente, eu em particular, não gosto da ideia de retirar informações do projeto pedagógico, mas isso é particular meu, eu não gosto. Eu acho que o projeto pedagógico ele precisa ser sempre amadurecido e incluir coisas, né? E não retirar. Então, quanto mais informações a gente tiver, mais direcionamento a gente tiver, melhor é. Então, por isso que eu penso sempre nessa linha de raciocínio. Nunca retire nada desse projeto pedagógico, sempre acrescente mais informações, porque a gente sabe que hoje em dia, né, a nossa realidade é muito alternada. Comunicacionistas, então, assim, a interpretação de Libras, né, intérprete de Libras, as legendas, dependendo a situação que for, até, por exemplo, numa reunião de pais e mestres, é importante, né? Ah, mas eu vou colocar a escola lá, vai contratar um intérprete de Libras se eu não tenho nenhuma família que requer desse recurso? Não, gente, não, não é isso que eu estou dizendo. Porém, se tiver, é interessante, né? É importante que tenha. Por quê? Porque ali eu estou proporcionando para a família o, a mesma condição de acesso às informações que todos os outros têm, ok? E aí a gente tem também essa parte do objetivo mesmo. É assegurar a inclusão efetiva, né? A participação plena dos estudantes com deficiência em iguais condições com os demais. Então, aqui, a 13.146 de 2015, ela traz essa obrigatoriedade, mas ela diz, olha, tá tudo bem, né? A gente vai ter acessos de várias formas. O interesse inicial é que traga o acesso a todas as informações, independente da condição da pessoa. E a obrigatoriedade é o que a gente sempre fala, né, em várias aulas que nós já tivemos. Infelizmente, se faz necessário a obrigatoriedade para que a lei seja cumprida. Então, quando a gente dá opção para as pessoas, muitas das vezes ela vai escolher e vai buscar o que é facilitador, o que traz tranquilidade e facilidades para ela, né? Para ela como pessoa, e não num contexto geral, né? E não para o outro, e não para quem de fato tem essa necessidade, não é mesmo? E aí vamos lá, já caminhando para a parte de BNCC. BNCC ela já nos traz assim, nos engloba muita coisa. Ela enfatiza o respeito às diferenças, informação integral. Dentro da Constituição Federal, da LDB, a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência e a Base Nacional Curricular Comum, eu acho que os mais conhecidos é a LDB e a Base Nacional Curricular Comum. E eu ainda digo que talvez a LDB seja mais conhecida do que a BNCC. Por que isso? Porque pouco se fala ou se falava, né, da nossa BNCC. Então, ele é um documento antiguíssimo, norteador, né? Ele nos norteia muito em todos os contextos, porém, pouco se falava dele, né? Agora, nos últimos tempos, que aí foi falado muito
da parte da mudança, né? Aquele novo ensino médio, aquela coisa toda. E aí começou a se evidenciar muito a nossa base nacional curricular comum. Foi quando começou a usar, né, a trazer em tona. Mas eu falo porque eu tenho mais de 20 anos de educação e pouco lá atrás, pouco se falava, né, da BNCC. Então, a BNCC, ela destaca a importância do respeito às diferenças, da valorização da diversidade, da formação integral do estudante, considerando aspectos cognitivos, sociais, emocionais e culturais. Ela propõe uma educação inclusiva que promove a convivência democrática, o acolhimento das singularidades, e o desenvolvimento de competências socioemocionais, fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e plural, isso é indiscutível. Eu tenho arquivos de Constituição Federal LDB, Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência e a BNCC. Ao final da aula, eu vou disponibilizar para vocês os 4 artigos. A BNCC eu gosto muito todas elas, né? Mas a LDB e a BNCC eu gosto muito do material visual mesmo, né? Para a gente fazer a leitura, gosto. Mas eu acho que hoje, na nossa era digital, é muito legal também ter a documentação que nos norteia sempre à mão, né? E esse sempre à mão, infelizmente, nem sempre de forma impressa, né? Hoje em dia a gente precisa aí trabalhar um pouco com essa parte, querendo ou não, do da tecnologia. A BNCC eu acho muito legal, vou disponibilizar o link para vocês também. Eu gosto muito da ideia, porque ela tem tanto material PDF realmente para a gente poder fazer impressão e tudo, e ela tem também o Play Store, você consegue baixar o aplicativo. Eu acho que te norteia tanto, porque imagina, né? A gente que está dentro de sala de aula não tem tanto tempo assim livre. Então, até você, né, passar uma por uma e buscar, localizar. Às vezes o arquivo, o digital, né, o aplicativo, quando você entra lá, você já coloca o que você precisa, ele já vai te nortear, já vai te direcionar e vai dar super certo para que você localize aí o que você precisa localizar na BNCC. Então, ao final agora da nossa aula, eu já consigo mandar para vocês as legislações e os links para baixar os documentos, ok? Aqui a gente tem falando sobre os 3 pontos fundamentais para a inclusão escolar, sempre aqui pensando de BNCC, tá? Que é a adaptação curricular. Aqui, ó, trouxe aqui as práticas de inclusão escolar, tá? Que é a adaptação curricular, que é a flexibilizar conteúdos, avaliações e estratégias pedagógicas para atender realmente às necessidades individuais dos estudantes. Então, aqui a parte de adaptação curricular, a gente traz alguns exemplos, que são a redução a complexidade das atividades sem perder o objetivo da aprendizagem. Então, isso é extremamente importante. É a gente diminuir o ritmo, é, é de fato a complexidade mesmo da atividade, mas sem perder essa ideia do objetivo. Então, o objetivo é o mesmo, os caminhos que se intercalam. Permitir diferentes formas de demonstrar conhecimento, oral, escrita e com apoio visual, né? Essa parte de apoio visual, a gente tem muito material norteador, que é extremamente bacana, para direcionar a mesma aula, então é muito legal. Avaliar o progresso de acordo com o desenvolvimento individual do aluno.
E aqui eu falo muito nessa linha, pensando assim, não adianta você avaliar o aluno somente pela avaliação física, física ali de registro de papel. Não é assim que a gente avalia um aluno, a gente precisa avaliar esse aluno dia após dia, né? Desenvolvimento, conhecimento, todas as suas habilidades aí precisam ser avaliadas dia a dia. E aí a gente fala da formação docente, né, que é capacitar mesmo os professores para lidar com diferentes realidades e necessidades. E aí, aqui, necessidades, os ritmos, necessidade educacional, enfim. Formação docente, gosto muito, acho extremamente bacana, necessária, porém, a gente tem que ter, em mente que, por mais que a gente faça todo o processo de formação, cada profissional, ele traz consigo aí uma materialização do que ele aprendeu ao longo da sua vida em todos os contextos. Então, a formação docente, ela é padrão para todo mundo, porém, cada um vai absorver esse material, esse conteúdo da sua forma. Cada um vai trazer para si o seu aproveitamento, que nem sempre o aproveitamento de um é o aproveitamento do outro, tá? Cursos e oficinas sobre práticas inclusivas, estudo de casos sobre deficiência e diversidade cultural, troca de experiências e trabalho colaborativo entre docentes e equipe multidisciplinar são alguns pontos importantes e consideráveis aqui no nosso processo de formação de professor, ok? E o uso de tecnologia assistiva, que a gente fala muito sobre software de leitura e escrita, né? Que são aqueles leitores de tela, ampliadores de texto, nessa linha, materiais táteis e objetos concretos, desculpe, para o aluno com, por exemplo, deficiência visual e sistemas de comunicação alternativa e aumentativa. A gente falou bastante das pranchas de símbolos e aplicativos interativos também. Então, entendam que o uso da tecnologia assistiva, a gente tem que pensar o quê? A tecnologia está aí, ela precisa ser usada, ela precisa ser trabalhada, não dá para a gente fugir dela. Eu entendo perfeitamente que nós temos a lei que proíbe o uso dos celulares dentro das escolas, porém a gente tem que entender que a lei ela abrange o uso vago, né? O uso aberto, aquele uso sem limites. E isso é uma linha de raciocínio. Quando a gente traz softwares direcionadores, materiais direcionadores, conteúdos assim que vão trazer benefícios, são coisas benéficas para o dia a dia desse aluno. Eu acho isso extremamente válido. Nós temos a prática de inclusão escolar também, a cultura escolar inclusiva, que promove aí projetos sobre respeito, empatia, e o combate ao preconceito. Aí aqui a gente fala que é assunto mais detalhado para um outro momento, mas aqui ele promove assim os projetos e as ações educativas que valorizam essa parte de respeito, o combate ao preconceito, à empatia, e estimular o diálogo, né, sobre diversidade em todas as áreas de conhecimento, incentivar aí atitudes de solidariedade e cooperação entre os alunos, envolver toda a comunidade escolar, professor, aluno, família, funcionários, toda a parte de colaboradores, na construção do ambiente escolar acolhedor e respeitoso, o que é extremamente importante. E aí a gente fala muito também do apoio multiprofissional, que é as parcerias com os psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, que aí, assim, estabelecer essas parcerias é trazer o que cada profissional tem de melhor
para garantir aí um trabalho colaborativo mesmo entre as escolas e a equipe e a família, né? Então, assim, o psicopedagogo ele vai contribuir com a identificação, intervir nas dificuldades de aprendizagem, por exemplo. O fono já vai trabalhar essa parte da língua, da linguagem da comunicação. Já os psicólogos oferecer aí o suporte emocional, né, mediação de conflitos. Os terapeutas, por exemplo, trazer aí adaptação motora, sensorial, na autonomia. Então vejam que assim, quando eu tenho nessa prática de inclusão escolar, toda uma equipe multidisciplinar que trabalha junto comigo, que me direciona, que me norteia, que trabalha em cada parte e cada sentido, a gente tem aí um norte extremamente bacana, extremamente direcionador dentro do dia a dia escolar, né? E aí nós temos também os benefícios da diversidade e da inclusão, que é o fortalecimento da empatia, solidariedade e respeito, o desenvolvimento de competências socioemocionais, o combate a preconceitos e estigmas, a ampliação das oportunidades de aprendizagem para todos e a formação de cidadãos críticos e preparados para a convivência democrática. Aqui a gente já tem um conceito um pouco mais específico sobre os benefícios do que do que o trabalho com a diversidade e inclusão traz para dentro da escola, né? Então, assim, incentivar as atitudes de acolhimento, compreensão das diferenças e valorização do outro, isso é indiscutível. Trabalhar habilidades como autocontrole, cooperação, empatia, responsabilidade, promover ações pedagógicas que enfrentam discriminações e valorizam a diversidade e garantir aí acesso, permanência e sucesso escolar, respeitando ritmos e necessidades individuais de cada aluno. Desenvolver o senso de justiça, participação social e diálogo, fortalecendo aí a parte da cidadania. Então, esses são alguns pontos. Deixa eu voltar aqui. Esses são alguns pontos que a gente traz como benefício para trabalhar esse processo de diversidade e de inclusão dentro das escolas. Então, vejam que, assim, primeiro, não é um trabalho fácil, não é um trabalho feito individualmente e não é um trabalho com resultados imediatistas. Então, aqui é um trabalho lento, que a gente vai a cada dia, a cada processo descobrindo uma coisa ou outra. Não é um trabalho que a gente consegue fazer sozinho, e por isso aí vem a equipe multidisciplinar, para que cada um traga consigo as suas habilidades e trabalhe e direcione a equipe no contexto geral nesse sentido. E a gente tem aí, por último, essa questão do trabalho ser a todo tempo modificado, melhorado e ajustado, tá? É um trabalho sempre a longo prazo, a gente não pode esquecer, não pode deixar de lado. Ele é sim a longo prazo, não é algo que a gente consegue encontrar e resolver de um dia para o outro, mas é um trabalho que a gente lá na frente consegue colher bastante frutos, né? Fora que, além de tudo isso, de todos os benefícios que é trago para a pessoa que tem a necessidade inclusiva, isso nos melhora como seres humanos. E aí, meus queridos e queridas, basicamente, o contexto da diversidade e da inclusão que eu precisava passar para vocês já foi passado. É esse o conteúdo. Acho que tem bastante direcionamento, tem bastante material conteudista para que vocês possam pesquisar e se aprofundar mais no assunto. Ao final agora da aula, eu já vou disponibilizar o material, os PDFs e o artigo que eu comentei com vocês que seriam disponibilizados. E qualquer dúvida, qualquer questão, entre em contato comigo. Vocês têm aqui o meu número de telefone, que também é o WhatsApp, sintam-se à vontade para me chamar, e o meu e-mail, que também fica disponível para que vocês possam esclarecer todas as dúvidas de vocês. Basicamente, o nosso conteúdo a ser apresentado é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, questão, estou à disposição.
Obrigada.